nutrir o mundo. A missão que move a inovação e tecnologia no campo e faz da agricultura um setor de grande destaque. Nesse contexto, teve início uma história de sucesso, quando em 1994, o visionário Antônio Carlos de Chisse Júnior adquiriu a Kimberlite Agrociências. Desde então, passou a investir fortemente em pessoas, tecnologia e pesquisa. Em 2018, a Kimberlite, que já atuava nos segmentos de adjuvantes, bioestimulantes e nutrição de plantas, passa a atuar em outros segmentos, expandindo seus horizontes através das empresas. Bionat, na área de defensivos biológicos. Floema, atuando em logística especializada para o grupo, contando inclusive com transporte refrigerado. E Loider, focada em fertilizantes inteligentes para o solo. O Essere Group nasce em 2021 com o objetivo de unir essas marcas pelos mesmos propósitos, princípios e governança. O Essere Group atua na gestão de empresas com o objetivo de potencializar o agronegócio brasileiro, oferecendo soluções para diversas culturas, nos segmentos de bioestimulantes, defensivos biológicos, fertilizantes inteligentes, nutrição especializada, saúde de plantas, tecnologia de aplicação. Sempre pautado pela sustentabilidade, integração dos manejos e inovação constante, o Essere Group segue investindo na ampliação de suas unidades de negócios e reforçando o seu compromisso com a qualidade de seus produtos. O Essere Group reconhece a importância do produtor rural como protagonista do grande desafio que é produzir alimentos para nutrir o mundo. Olhamos para o futuro, visando continuar contribuindo com o crescimento da agricultura. Somos todos água. Somos todos resultado. Somos todos Essere. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, todos que nos acompanham para esse dia de hoje, para essa jornada, para esse bate-papo que a gente está trazendo aqui para todos, que seja um dia muito especial, muito produtivo. Fiquem à vontade a qualquer momento para poder fazerem perguntas para todos nós que estamos aqui presentes dentro do nosso evento. A gente traz um tema extremamente importante, relevante aqui para o cenário do agro dentro do ano aí, de 23, na safra 23-24, mas não só olhando especificamente para esse momento, mas para todo o sistema de produção, enfim. Não podemos ter uma visão muito a curto prazo, precisamos ter uma visão holística sobre o processo de produção. Então, dentro desse tema, a gente vem tratar aqui hoje sobre tecnologias para a mitigação dos efeitos climáticos, olhando especificamente na safra 23-24, olhando um pouquinho para o passado, olhando também para o futuro. E, para isso, a gente tem que trazer boas pessoas para poder fazer essa interação, esse bate-papo. Então, estão aqui conosco, conectados nesse momento. O Aleph Borges está aqui conosco, da Bionat. Aleph, se apresenta para o pessoal, por gentileza. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui nesse evento, para trazer um pouco mais de informação em relação a essa discussão que a gente tem do cenário, que nos aguarda para essa safra 23-24. Além do Aleph, que faz parte do nosso time, também a Nadiara está conosco aqui no estúdio. Nadiara, por gentileza, se apresente a todos. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Nadiara Pereira, sou meteorologista, hoje integro o time de agro da Climatempo. É um grande prazer, muito obrigada pelo convite. É um prazer trazer as atualizações climáticas no início de safra, que promete ser bem diferente aí em relação aos últimos anos,
já que estamos sendo impactados aí pelo fenômeno El Niño, já estamos sentindo os efeitos e ainda vão ter efeitos aí bem marcantes nos próximos períodos. Pessoal, e esse é um tema, né, extremamente relevante, está pulsante aí no momento, mas também a gente tem que ter o olhar todo esse formato, essa dinâmica que é a agricultura, né, que é extremamente intensa. A gente também convidou, que está conectado conosco aqui remoto, o Evandro Fagan. Fagan, por gentileza, se apresente aí para os que nos acompanham. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui, né, falando com tantas pessoas competentes nessa área, né, empresa, meteorologista, né, a visão de um fisiologista, né, minha função aqui é falar um pouquinho sobre como que a planta pode ser impactada, né, pela questão do clima, de alterações climáticas, temperatura alta, falta ou excesso de água, né. Só para me apresentar melhor, né, meu nome é Evandro Binotto Fagan, eu sou professor do Centro Universitário de Patos de Minas, em Minas Gerais, e vou aqui passar um pouquinho da minha visão, né, do funcionamento de uma planta e como esses aspectos podem impactá-la. Perfeito, Fagan. E a gente pensando aí a planta, né, como um organismo séssil, ele não se movimenta, né, ela está ali naquele local onde a gente fez a semeadura, onde a gente fez toda a nossa programação, o nosso planejamento. Então, nessa leitura, trazendo, né, a Nadiara aqui conosco para falar sobre a questão do clima, toda a previsão aí para a safra, o Fagan para tratar um pouquinho sobre as plantas, e nós vamos trazer algumas tecnologias que o SR Group, né, vem desenvolvendo dentro do pipeline de desenvolvimento de produtos, que nós temos um amplo pipeline, né, isso é muito bom, importante, porque nós somos uma empresa de inovação. Né? E para uma empresa ser qualificada, ser elegível como, né, utilizar o termo inovação em uma empresa inovadora, precisa-se ter pelo menos 25% do seu faturamento advindo de produtos com menos de 5 anos de vida. E nós, no ano de 2022, atingimos a marca de 51,6% dos nossos produtos, né, dentro de produtos com faturamento com menos de 5 anos de vida. Então, isso mostra para a gente que nós estamos no caminho, estamos em evolução contínua, porque isso faz parte do nosso processo, da nossa jornada, que é a melhoria contínua, sempre trazendo novas soluções para o desafio que é a agricultura, né, para que nós conseguimos, no final do dia, ajudar o agricultor na sua grande missão. A produção, me ajuda aí, por gentileza, com o PowerPoint. Então, a nossa grande missão, né, o nosso propósito é ajudar o produtor rural na sua grande missão de alimentar o mundo. Então, nós precisamos olhar para todo o processo, entender esse grande circuito, né, que é a agricultura, para a gente conseguir avançar. Então, para a gente fazer um pouquinho desse entendimento de como é que funciona o sistema de produção, ele é muito semelhante a voar. Né? Para voar não é simplesmente chegar, entrar numa aeronave e colocar o manche para frente. A gente tem que fazer todo o projeto da safra, determinar qual que vai ser a área, estudar o tipo de solo, fazer as análises, fazer o entendimento, fazer, né, todo o planejamento de qual nível de defensivo, qual que é o cultivar, além da cultura, qual cultivar vamos trabalhar. E quando a gente olha para o que tange o clima é o manche para essa aeronave subir. Né? Então, por essa razão, a gente convidou a Nadiara para poder fazer essa interação aqui conosco, para trazer essas informações depois de todo o projeto agronômico ser estruturado, né, bem montado, bem planejado. E aí, como é que o clima pode interferir para a gente, Nadiara? Então, fica à vontade, por gentileza, siga aqui conosco, fazendo os teus comentários. Bom, a gente vai começar falando aí sobre o fenômeno El Niño, né? Todo mundo acho que já está ciente aí desse fenômeno que já está bem estabelecido, vem impactando já a distribuição de chuvas e temperaturas aqui no Brasil desde o inverno, né? O inverno já foi um inverno aí menos quente, um pouco mais úmido nas áreas mais ao sul do Brasil, e isso já são efeitos típicos do fenômeno El Niño. Então, vou começar aqui falando um pouquinho o que é esse efeito El Niño e Laninha, né, que são eventos climáticos que acabam impactando não só o Brasil, mas o mundo como um todo, porque são eventos que impactam, se formam ali, né, no Oceano Pacífico Equatorial, nessa região aqui equatorial do globo, como está mostrando aí a figura. O primeiro mapa aqui
anomalia da temperatura da superfície do mar em um ano de El Niño. Então, a gente observa essa região vermelha aí, que indica um aquecimento anômalo das águas superficiais do Oceano Pacífico. E o segundo mapa, a gente observa ali um ano típico de Laninha, quando a gente tem o resfriamento. Essa área em azul representa anomalias negativas de temperatura da superfície do mar. Então, a gente tem uma grande massa oceânica, né, toda essa região equatorial do Oceano Pacífico com uma mudança, uma anomalia de temperatura na superfície do mar. E essa anomalia, ela muda a distribuição de umidade, calor. Então, tem uma liberação de energia. Nos anos de El Niño tem mais liberação de calor e umidade, então acaba gerando mais convecção, mais nuvens na área do Oceano Pacífico. Isso interage diretamente com a circulação geral da atmosfera. Quando a gente estuda na escola, já a gente estuda muito a circulação, que existem grandes células de circulação na atmosfera. Essas grandes células acabam mudando por conta dessa interferência de liberação de calor e umidade ali no Oceano Pacífico. Por isso que a distribuição de chuvas acaba mudando no globo como um todo, não só aqui no Brasil, na América do Sul, mas acaba mudando em diversas partes do globo. Aqui eu tenho a definição mais clássica do El Niño, né? O El Niño, então, é caracterizado aí pelas anomalias positivas, ou seja, o desvio positivo da temperatura da superfície do mar ali na região equatorial do Oceano Pacífico. Quando a gente tem uma anomalia de 0,5 grau acima da média, já é considerado um El Niño. Quando chega a 1 grau, já é considerado um El Niño de moderada intensidade. 1,5 grau já é considerado um El Niño forte, que é o que já estamos vivendo. Já estamos com uma anomalia positiva ali de 1,5 grau, então já é considerado um El Niño forte neste ano de 2023. E nesse mapa aqui a gente consegue observar um pouquinho mais como o El Niño, né, esse aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial, ele muda a circulação da atmosfera. Então, a gente tem ali nuvens muito carregadas se formando em cima da área central do Oceano Pacífico, justamente porque tem liberação de calor e umidade. Então, cria-se um ramo ascendente, os ventos sobem na atmosfera, gerando nuvens carregadas. Em consequência, né, pela mudança da circulação geral da atmosfera, cria-se um ramo subsidente nas áreas mais ao norte da América do Sul e na Austrália, onde se inibe a formação de chuvas, então normalmente tem redução de umidade, nessas áreas chove menos em episódios de El Niño. Mudando a circulação latitudinal, cria-se um ramo ascendente no sul do Brasil e assim por diante, por isso que tem essa grande mudança aí geral na atmosfera. Nesses mapas aqui a gente pode acompanhar de uma forma um pouco mais detalhada como são os efeitos desse tipo de fenômeno aqui no Brasil. É muito clássico, né, quando se fala em El Niño, o pessoal mais ao norte já sabe que vai vir um risco maior de seca e no sul sabe que vai sofrer um pouco mais com umidade. Então esses são os impactos bem clássicos de um fenômeno El Niño, quando o El Niño está bem estabelecido e é um El Niño forte. Normalmente os extremos sul e norte são mais impactados. Então, no sul do Brasil, a gente tem um aumento de umidade, tem intensificação dos sistemas meteorológicos. Normalmente, a gente já vem acompanhando isso, né? Uma intensidade maior dos sistemas e uma frequência maior. Isso traz risco maior de cheias, de extremos chuvosos, transtornos, principalmente para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul fica numa área ali mais suscetível aos extremos, então acaba sofrendo com excesso de chuvas. E áreas mais ao norte acabam tendo uma influência negativa, redução das chuvas, risco maior para trás no retorno das chuvas, para chuvas abaixo da média, então um volume inferior ao que é normal. Essa área central, essa área que está em branco, normalmente não tem os efeitos tão marcados no fenômeno El Niño. O que muda é a característica da chuva. Normalmente, em anos de El Niño, a chuva acaba ocorrendo mais na forma de pancadas. Aquelas chuvas que ocorrem mais para o final de tarde, são chuvas rápidas, mais isoladas, então não tem uma distribuição espacial homogênea. E, por outro lado, diminui o risco para a ocorrência de invernada. A gente, normalmente, em anos de El Niño, não tem aqueles corredores de umidade persistentes, duradouros. A chuva ela acaba não sendo homogênea, a umidade no solo demora um pouco mais para atingir uma homogeneidade, mas, por outro lado, diminui o risco de invernada em anos de El Niño. Então, a gente tem esses extremos, sul e norte, sentindo mais os efeitos, a área central não tem os efeitos tão definidos, o que muda é mais a característica da chuva, e essas regiões em tons mais claros, como é o caso, por exemplo, do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, são regiões que ficam numa área de transição, são regiões que normalmente não enfrentam tantos extremos, e a gente considera que são as regiões que normalmente produzem melhor, porque são áreas que têm uma regularidade melhor das chuvas, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, e não enfrentam tantos extremos, como o Rio Grande do Sul, extremo chuvoso, e não enfrenta tanto estresse com veranico, né, como as áreas mais ao norte.
Mato Grosso, Goiás, norte de Minas, Espírito Santo e Rondônia ficam numa área de transição um pouco mais negativa, né, que acabam enfrentando maior irregularidade e excesso de calor. A gente pode ver aí pelo segundo mapa, né, que normalmente em anos de El Niño o desvio da temperatura é positivo. A gente já vem aí de um inverno que foi bem menos rigoroso esse ano, possivelmente o inverno mais quente já registrado, porque mês a mês a gente veio registrando aí os meses mais quentes. E agora a gente chega na primavera aí com recordes de calor, né? Temperaturas batendo 40 graus em diversas áreas, não só do centro-oeste, onde é comum ter temperaturas de 40 graus nessa época do ano, mas em diversas áreas do sul, sudeste, interior da fronteira agrícola do Mato Piba. E a gente já pode esperar aí uma primavera e um verão bem mais quentes esse ano, então diferente dos últimos anos. E diferente por quê? Nadiara, aproveitando aqui nessa imagem anterior, a gente pensando para a região de Cerrado, né, onde você falou que o clima, às vezes, ele não vai ter uma expectativa, pelo menos, de mudança muito drástica, mas essas chuvas estariam mais postergadas agora, nesse momento. A gente tem acompanhado o avanço das semeaduras, ela ainda, né, apesar de ter o vazio sanitário acabado em 15 de setembro, mas ainda assim a gente não tem o plantio, né, a pleno vapor, estão nos inícios ainda. Isso está relacionado diretamente a esse momento, por esse fato aí do El Niño não interferir tão drasticamente? O El Niño o grande problema agora na área central é justamente que a chuva ainda não regularizou, né? A gente teve uma antecipação da chuva, algumas áreas choveu no final de agosto, início de setembro, muita gente aí se animou para iniciar o plantio. Mato Grosso, por exemplo, teve bons volumes de chuva na última semana de agosto, né? Sim. E isso é uma característica do El Niño, porque o El Niño é como ele deixa a atmosfera mais aquecida, é um evento de aquecimento, deixa a atmosfera, esse aquecimento é transmitido para a atmosfera, é como se ele antecipasse um pouco os efeitos da primavera. Então, a chuva até ela antecipa, só que ela ocorre muito isolada, então demora um pouco mais para se regularizar. E nesse ano a gente teve esse veranico aí da segunda quinzena de setembro, né, um período prolongado, seco e muito quente, que fez paralisar o plantio em diversas áreas que tinham iniciado, como Mato Grosso do Sul, né, algumas áreas de Mato Grosso. Então, o grande problema agora é que a chuva está retornando, mas de uma forma muito irregular, muito mal distribuída. Agora, nesse início de outubro, voltou a chover forte em algumas áreas do Cerrado Mineiro, Cerrado Goiano, mas no centro-oeste, de uma forma geral, a chuva ainda é muito pontual, né? Que é o desafio do agricultor para esperar ter aquele acúmulo de água no solo para dar o início dos plantios. E, para isso, obviamente, existem várias estratégias agronômicas que a gente vai ponderar um pouquinho aqui mais para frente, mas eu, em conversas já com o Aleph, gostaria, Aleph, que você ponderasse um pouquinho a respeito dessas estratégias, dos manejos biológicos, em função desse perfil, né, dessa distribuição das chuvas. Bruno e Nadiara, é um cenário que a gente vê que é regionalizado, né? Os estresses que ocorrem, eles acabam sendo regionalizados, e no âmbito fitossanitário nós temos uma diferença, né, no que favorece pragas ou que favorece doenças de plantas, né? Então, olhando aquela região de transição ali, ou tudo que vai ocorrer dentro da normalidade para a distribuição de chuvas, é um cenário normal, comum do clima tropical, onde a gente observa que vai haver, sim, as mesmas pressões de doenças, de pragas, de uma maneira, vamos dizer, normal, que a gente sempre espera ao iniciar o plantio e o cultivo de determinada cultura, né? Mas naquelas regiões onde a gente espera um excesso de chuvas, especialmente a região sul, né, com o El Niño, a gente vai passar por um estresse maior causado por fungos, doenças de plantas, desde o início do ciclo de cultivo, aquelas podridões que ocorrem até mesmo antes do nascimento da planta, né, então da emergência que a gente chama, causando tombamentos em pré e pós-emergência, sendo fundamentais estratégias com fungicidas, né, biológicos, químicos, num sistema integrado de manejo, como a gente fala, para poder fazer esse manejo. Então, hoje, nesse âmbito de soluções biológicas voltadas para fungos de solo, né, nós temos tecnologia na Bionat, à base de tricoderma, e quando a gente olha para o cenário onde a gente vai ter temperaturas mais elevadas, às vezes aquele atraso no retorno das chuvas, isso acelera muito o ciclo de desenvolvimento de pragas, né? Então, aumenta a pressão de pragas em toda essa região, especialmente os insetos sugadores, mas também o ataque de lagartas, né? E aí, nesse cenário, nós vamos ter que também cuidar muito bem das lavouras, ter muita atenção, o produtor se planejar desde já para as condições que nós estamos falando, né, meteorológicas, mas que favorecem
em muito os problemas fitossanitários que a gente tem nas culturas, né? E quando a gente olha, né, Bruno, para o cenário aí, como ele favorece esses problemas fitossanitários, e dentro de um portfólio de biológicos, nós temos muitos desafios. Então, eu queria que você desse continuidade aí na previsão, né, o que nós esperamos aí, em nível de alterações e estresses, até para a gente continuar falando um pouco desse desafio que a gente vai ter, não só na adoção de biológicos, mas como utilizar e o que mais de segmentos de biológico vão ser usados acima ou abaixo dessa região de transição que a gente está vendo aí. E nesse cenário, só para complementar, né, o desafio da produção, precisamos construir plantas, que vai ser tema aí que o Fagam vai trazer para a gente, né, para nós discutirmos aqui sobre o tema. E, pessoal que estão nos acompanhando, fiquem à vontade, mandem perguntas, nós estamos aqui para poder, né, também esclarecer as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade. Nadiara, por gentileza. Bom, aqui só destacando, né, eu trouxe esses mapas aqui, que são os efeitos comuns, né, clássicos de um El Niño, aí quando ele está bem estabelecido e forte, como é o deste ano. Mas depois eu falo das projeções aí, que é um cenário um pouquinho diferente desse padrão clássico, porque não é só o El Niño que influencia o clima, né? A gente tem outros fatores também. Mas passando rapidamente aqui, só ainda uma contextualização de como a gente chega ao momento atual, a gente vem de 3 safras consecutivas aí sob efeito de um fenômeno Laninha, o efeito oposto, né? Foi um fenômeno que chamou a atenção aí pela persistência, mais pela persistência do que intensidade, porque foi uma laninha aí de fraca, moderada intensidade, mas como predominou nos 3 últimos anos, né, a gente teve aí padrões muito impactantes, principalmente nos extremos, né, sul e região da fronteira agrícola do Mato Piba. O sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, enfrentou uma seca severa, aí 3 anos consecutivos de seca. A Argentina também teve quebra de safra aí por conta de seca, e o Mato Piba produziu muito bem por conta de regularidade das chuvas. Então, Laninha tem os efeitos opostos do que a gente vinha falando, né? Então, as 3 últimas safras foram muito produtivas. O oeste da Bahia bateu recorde aí de produtividade de soja por hectare, porque tinha chuvas regulares. E a área central do Brasil, a gente teve chuvas um pouco mais volumosas nesse último verão, quando a Laninha já estava perdendo intensidade. Então, só para destacar que a gente vem de 3 anos consecutivos aí, o cenário muda bastante agora, porque o fenômeno Laninha chegou ao fim aí no mês de março deste ano, e a gente passou por um período rápido de transição. Uma transição que até foi surpreendente para nós mesmos meteorologistas. Não é tão comum ter uma transição tão rápida, sair de um evento de Laninha e já entrar num El Niño forte, como está acontecendo agora. Então, o El Niño já ficou estabelecido ali no início de junho, né, já no início do inverno, já estávamos com um El Niño bem estabelecido. Esse gráfico aqui que eu destaquei, que é o índice 3.4, ele é medido bem na área central do Oceano Pacífico, e ele é utilizado para a classificação desse tipo de fenômeno. Então, aqui no segundo gráfico, a gente pode acompanhar, né, como vinha de uma região fria, né, as áreas em azul, e passou por um aquecimento na linha ali em laranja. E agora a gente já está com o El Niño aí de forte intensidade atuando. Essa imagem aqui mostra ali a área destacada, né, a caixinha destaca ali a região em vermelho bastante aquecida, já configura um El Niño bem clássico, bem intenso, porque o aquecimento do Oceano Pacífico ele vem se distribuindo de forma homogênea da costa da América do Sul em direção à região central. Eu até coloquei essa tabela aqui para mostrar mesmo que os índices, o aquecimento é mais intenso próximo à costa da América do Sul, onde é medido esse índice 1+2, e ele vai se transportando gradualmente esse aquecimento para as demais áreas, atingindo a região central, que é essa 3.4, que é utilizada para a classificação do fenômeno, e já chegou a 1,5 graus ali de aquecimento, então indicando um El Niño forte. E as projeções indicam aí persistência desse fenômeno, né? Esse gráfico aqui ele indica a probabilidade de ocorrência desse tipo de fenômeno climático. Então a gente observa aí as barras em vermelho que indicam probabilidade de El Niño, seguindo ali superiores a 80%, pelo menos até o trimestre fevereiro, março e abril. Depois começa a declinar, indicando que o El Niño deve perder força no início do próximo ano, mas ele ainda deve persistir pelo menos até o outono de 2024. Então, ele vai impactar bem a distribuição de chuvas e temperaturas aqui no Brasil durante todo o período chuvoso, né, primavera e verão, e ainda o final do período chuvoso. Então, quando a gente fala em final do período chuvoso, depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas normalmente ele prolonga um pouco as chuvas, então se tem aí um outono um pouco mais úmido no centro-sul do Brasil. E esse é um tema bastante importante para a gente, exatamente para as nossas estratégias de como olhar
dentro de todo o portfólio, quais as soluções nós podemos trazer para os agricultores em função dos fenômenos que estão acontecendo ou da projeção do que a gente tem, né? Então, são as estratégias, as tecnologias para mitigar esses efeitos, né, principalmente do El Niño, que está todo sinalizando aí para a gente. E ainda mais quando a gente tem um El Niño forte, né? Porque aí os impactos são ainda mais efetivos, são mais marcados e tem um risco maior de extremos. E vocês já devem ter ouvido falar aí nesse termo Super El Niño, né? Tem se falado muito na mídia nesses últimos meses e ainda é uma incerteza, porque Super El Niño, o que é o Super El Niño? Quando a gente atinge ali, eu falei muito no aquecimento da área central, que já está em torno de 1,5 graus. Para ter um Super El Niño, a gente precisa de um aquecimento de pelo menos 2,5 graus. Isso só aconteceu uma vez na história, que foi 2015 para 2016. Foi considerado um Super El Niño, foi o El Niño mais forte da história. E o que a gente vê aí nas projeções é que dificilmente vai atingir o patamar aí de 2015 e 2016. Mas existem sim simulações que indicam isso, então essa probabilidade. Então é por isso que tem se falado muito na mídia. Eu trouxe aqui algumas projeções de alguns modelos internacionais, por exemplo, o modelo australiano é um pouco mais extremista, ele indica um aquecimento ali próximo de 3 graus, então se chegar a 2,7, 2,9, seria o El Niño mais forte já registrado. Mas o modelo europeu e americano são bem mais contidos, principalmente o americano. Ele está mostrando ali que a gente já atingiu próximo do pico do El Niño, que ele ainda deve ter um repique aí. Deveremos ter o pico do El Niño entre novembro, dezembro deste ano, mas ele não deve superar 2 graus, deve ficar sim como um El Niño forte, mas não deve ainda aumentar essa intensidade tanto a chegar a ser um Super El Niño, e depois ele começa a declinar rapidamente ali no início de 2024. Então ainda existem algumas incertezas, mas por enquanto a probabilidade é baixa aí para que a gente atinja o patamar de 2015, 2016. Essa sinalização que a gente teve, bom, primeiro entender se isso é uma sinalização desses bolsões de calor que a gente teve aí nas últimas semanas. Isso pode ter algum indicativo para a gente, talvez não que um Super El Niño, mas um fenômeno bem intenso, pode ter alguma relação? Eu ia comentar exatamente isso, independente de ser um Super El Niño ou não, a gente vai ter os efeitos bem pronunciados desse evento, porque ele já é forte, já está bem estabelecido, e a gente vem com uma condição aí de... Depois eu vou mostrar outra imagem, que a gente está com uma massa oceânica global mais aquecida em relação a 2015, 2016, então não é só o El Niño também que traz esse aquecimento, a gente vem batendo recordes de calor, né? A Europa, a China bateram recordes de calor, e agora o hemisfério sul vai começar a sentir um pouco mais isso, né? Agora no período de primavera e verão. Então, é um dos efeitos do El Niño, independente dele atingir esse limiar de Super El Niño ou não, a gente está vendo uma condição aí de projeções de distribuição de chuvas até bem similares com 2015, 2016. Eu vou falar um pouquinho mais até desse padrão de 2015, 2016, porque a gente vai ver ali o padrão que se registrou de precipitação naquele episódio. Perfeito. E as projeções, a gente vê uma certa similaridade. Aqui no histórico, então eu trouxe aí os 2 últimos fenômenos El Niños mais fortes que a gente teve na história, 97 e 98, 2015 e 2016. São fenômenos que a gente sempre olha quando a gente... O público agro gosta de perguntar, né, quando a gente está passando por um episódio como este, se assemelha a qual ano, né? Então, por isso que a gente costuma olhar aí anos anteriores e tentar ver uma similaridade, mas... vale salientar que nenhum ciclo é exatamente igual. Agora, quando a gente olha em um El Niño forte, bastante intenso como a gente está passando agora, não tem como fugir desses dois aí, 97, 98 e 2015, 2016. Como eu comentei anteriormente, 2015, 2016 aí foi o Super El Niño. A gente pode ver ali no finalzinho de 2015 que chegou a 2,6 o aquecimento na área central do Oceano Pacífico. Deixa eu passar aqui. Aí, só para questão de comparação, eu peguei aqui os mapas de agosto de 2023 agora, do momento, e do mês de agosto já passou, mas do final do inverno aí, e de 2015, para questão de comparação ali na região central do Oceano Pacífico. Então, a gente vê que na área bem central do Oceano Pacífico, o aquecimento ele não estava tão intenso como em 2015, mas a faixa leste do Oceano Pacífico neste ano atingiu um aquecimento ainda maior. Então, ainda tem potencial para que esse aquecimento continue transferindo energia para a área central do Oceano Pacífico, dando suporte aí para aquecer um pouco mais. Mas dificilmente vai chegar aí ao patamar de 2015. Agora, se a gente olhar o oceano como um todo o globo, a gente observa que a situação é bem diferente. Estamos com uma massa global, especialmente no hemisfério norte, né, Pacífico Norte, Atlântico Norte, muito aquecidos.
Então, a gente vem com a condição de o globo como um todo mais aquecido do que normal. Isso, em algumas regiões, pode potencializar os efeitos do El Niño, em outras áreas pode minimizar. Então, é difícil até projetar, porque a gente nunca viveu uma situação como esta. No sul do Brasil, por exemplo, o Oceano Atlântico, ali mais aquecido, próximo à costa, acaba potencializando os efeitos do El Niño, porque os ciclones se formam bem nessa região e aí tem mais liberação de calor e umidade no oceano. Isso é combustível para intensificar os sistemas meteorológicos. Então, o Oceano Atlântico ali mais aquecido potencializa os sistemas meteorológicos no sul do Brasil. E na costa do Nordeste, em alguns momentos, esse aquecimento pode minimizar um pouco os efeitos, principalmente nas áreas mais costeiras, porque esse aquecimento do Oceano Atlântico acaba liberando calor e umidade ali para a formação de chuvas também próximo ao Nordeste. E aí, como eu comentei, eu trouxe aqui como foi a distribuição de chuvas de 2015 para 2016 nesse episódio de um super El Niño, né? Os mapas de cima aqui representam a distribuição de chuva no período de primavera, de outubro a dezembro, e os mapas de baixo de janeiro a março de 2016. Então, o que a gente observa, principalmente na primavera, as anomalias positivas de precipitação estão demonstradas em azul, ficaram bem concentradas nas áreas mais ao sul do Brasil, e metade norte do Brasil mais seca do que normal, né? As áreas em laranja aí que registraram chuvas abaixo da média. A gente teve uma mudança de padrão em janeiro de 2016, voltou a chover de forma muito expressiva no interior do Mato Piba, especialmente na Bahia. Então, foi um ano muito complicado para a Bahia, porque faltou chuva na hora do plantio, no início do período chuvoso, né, na primavera, e aí veio uma chuva torrencial em janeiro, que janeiro é o mês mais chuvoso, um dos meses mais chuvosos na região, e é o período de desenvolvimento das lavouras, que precisa-se de horas de sol, e aí choveu de forma torrencial, então agravou ainda mais a situação das lavouras. O que já tinha nascido de forma irregular, depois sofreu ainda mais os impactos do excesso de chuva em janeiro. E em fevereiro, março, a gente voltou a ter um padrão mais clássico de El Niño, com chuvas mais concentradas nas áreas mais ao sul do Brasil. Com base na experiência, base no conhecimento, na ciência, na pesquisa, a gente pode criar esse paralelo, né? A gente está vendo aqui esses comparativos, né, da safra 2015-16 e agora para 23-24. A gente pode esperar alguma similaridade no comportamento, óbvio, não estamos falando que vão ser anos iguais, né? Claro, isso dificilmente acontece, mas para o agricultor entender se ele pode resgatar na memória lá atrás o que aconteceu e se preparar da forma, ou mais ou menos no modelo como ele se preparou lá para esse ciclo. Isso seria válido, essa análise? Todas as regiões não vão ter exatamente os mesmos efeitos, mas a gente vê sim, e a gente pode acompanhar isso agora nas projeções para os próximos meses, que os padrões se assemelham sim com o que aconteceu em 2015 e 2016. A gente vai ver, principalmente agora para a primavera, um padrão de chuvas bem definido, chuvas acima da média nas áreas mais ao sul do Brasil e uma condição mais seca do que normal sobre a metade norte. Então, apesar de o sinal não, independente, né, do sinal do El Niño atingir a mesma intensidade de 2015, 2016, de a gente ter efeitos também de outros fatores, de uma forma geral, olhando assim para o mapa, o padrão se assemelha bastante com as projeções de distribuição de chuvas. Aqui, por exemplo, em outubro, né, nessa tela aqui a gente tem a análise para o mês agora de outubro, que já está caminhando aí. O primeiro mapa é a climatologia, o que é normal chover em outubro, então não é a projeção, não é a previsão, é o que é normal, uma média aí de mais de 30 anos de dados. O segundo mapa é a previsão de desvio da precipitação, então as áreas em azul é onde deve chover mais, acima da média, as áreas em tons de amarelo ou laranja é onde deve chover abaixo da média. E aí, para a questão de comparação, ali do ladinho tem um mapa pequenininho, como foi outubro de 2022. Então, na nossa projeção, e já o que vem se confirmando, né? A gente já teve aí na primeira semana de outubro episódios muito intensos de chuva sobre o sul do Brasil, e a chuva até começou a se distribuir um pouco mais pela área central do Brasil nessa primeira semana do mês, mas de forma muito isolada sobre o centro-oeste, de forma um pouco mais generalizada no sudeste. Então a tendência é que chova acima da média no sul do Brasil, em algumas áreas já choveu acima do normal, já temos regiões ali do norte, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que já choveu mais de 230 milímetros, e algumas áreas ali de transição, né, São Paulo, Mato Grosso do Sul, até o sul de Goiás, sul de Minas, tendem a receber chuvas entre média, acima da média. A faixa leste do sudeste também vai ser mais influenciada por sistemas meteorológicos, então Zona da Mata Mineira, Rio de Janeiro, até o Espírito Santo devem ter sinais aí de anomalias positivas, enquanto todo esse centro e norte
mais seco do que o normal. Então, a chuva ela tende a aumentar gradualmente, mas ela ainda não se regulariza totalmente agora no mês de outubro, então algumas áreas vão ser mais beneficiadas, é bem aquela questão que eu falei da característica da chuva. Algumas áreas pontuais vão enfrentar volumes um pouco melhores, mas a gente não deve ter uma homogeneidade, então de forma regionalizada algumas regiões devem sentir mais, especialmente em Mato Grosso, norte de Goiás, Cerrado Mineiro, devem enfrentar um pouco mais de regularidade, e o norte do Brasil, interior do Mato Piba, aí, oeste da Bahia, Tocantins, sul do Piauí e do Maranhão, que podem enfrentar aí um atraso no retorno das chuvas. Então, isso pode impactar bastante aí o início do plantio, né, o desenvolvimento dos cultivos nestas áreas. E só destacando, voltando lá para o sul do Brasil, que a gente vem acompanhando aí o final do inverno e início da primavera muito chuvosos no Rio Grande do Sul. Você ouviu falar muito de transtornos no Rio Grande do Sul. O Paraná ele teve problemas ali no norte e oeste por falta de umidade. Agora voltou a chover e, se a gente olhar, tem um desvio positivo mais acentuado entre Santa Catarina e Paraná. O Paraná, num primeiro momento, essa chuva ela traz aquele alívio, né? Recupera a umidade no solo, já tivemos bons volumes nesse mês, só que a gente já consegue projetar aí que entre outubro e novembro a gente vai começar a ver problemas aí para o Paraná por excesso de umidade. Em alguns momentos isso pode afetar aí o plantio e o desenvolvimento de algumas lavouras, colheita do trigo também, que está em andamento. Está contemplando aqui já as análises de luminosidade, que também é um ponto bastante importante, porque se está chovendo, normalmente cai um pouco essa luminosidade, isso pode prejudicar as culturas também. Sim, o Paraná deve sentir um pouquinho mais nesse mês. Outubro está se mostrando o mês mais chuvoso sobre o Paraná, Santa Catarina. Depois a gente volta com um padrão aí de chuvas mais sobre o Rio Grande do Sul. E como o Aleph falou mesmo, né, vai aumentar aí principalmente risco de proliferação de fungos, né, para o sul do Brasil. O Paraná deve enfrentar um pouco mais de problemas neste mês, mas no Paraná não deveremos ter períodos tão prolongados de invernada chuvosos, a gente deve ter uma alternância maior. O problema vão ser os eventos de chuva de 2 dias com um volume muito expressivo, como vem ocorrendo, de mais de 200 milímetros. E aí, passando aqui para frente as projeções, a gente vai ver que novembro e dezembro seguem com um padrão muito similar. Então, se lembrar dos mapas de 2015 e 2016, o padrão está muito parecido, né? Com chuvas acima da média no sul do Brasil, algumas áreas de transição, hora vai chover um pouco mais, hora vai chover menos, que é São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, sul de Minas Gerais, mas de uma forma geral, metade norte do Brasil mais seca do que o normal. Isso não significa ausência de chuvas, mas é aquela chuva muito na forma de pancadas, então é uma chuva mais isolada, com volume diário baixo, por isso não deve atingir a média. A região que deve sentir mais mesmo falta de umidade, atraso no retorno das chuvas, é o interior da fronteira agrícola do Mato Piba. E aí eu queria chamar a atenção para esse padrão de novembro, porque é bem inverso ao que aconteceu ano passado, né? Se a gente olhar, o ano passado a gente tinha um laninha bem estabelecido na última primavera, então a chuva ficou bem concentrada na metade norte do Brasil e centro-sul mais seco. Neste ano, então, com o El Niño bem estabelecido, a metade norte aí vai sentir mais aí irregularidade e chuvas abaixo da média. E algumas áreas ali do Nordeste, ó, tem sinais de chuvas acima da média, são áreas que normalmente chove pouco nessa época do ano, então também não significa que vai ter muita chuva. 1 ou 2 episódios de chuva já é suficiente para superar a média, e é uma região que vai ser favorecida aí, essas áreas mais costeiras, né, norte, leste do Nordeste, podem ser favorecidas aí pelo Oceano Atlântico, que está mais aquecido, então em alguns momentos pode chover um pouco mais nessas áreas, como é o caso aí do mês de dezembro. O mês de dezembro, sim, está com sinal de anomalias positivas mais acentuadas de precipitação no interior nordestino, inclusive aí até partes do oeste da Bahia, então em dezembro um pouco mais úmido. Mas nas demais áreas do Brasil, a gente pode ver aí que o padrão não muda muito, né? Sul mais chuvoso, Rio Grande do Sul com sinal de anomalias positivas mais acentuadas de precipitação e metade norte mais seca do que o normal. E aí, só comparando aqui com a climatologia, a gente vê que dezembro é um dos meses mais chuvosos, né? Toda essa área em verde do mapa costuma receber aí de 250, algumas áreas pontuais até 300 milímetros em um mês de dezembro. Então, é um mês muito chuvoso. Essa anomalia negativa não significa que vai ficar completamente seco. Isso é uma informação muito importante para que não assuste o público, mas que, ao mesmo tempo, tem que ter o ponto de atenção, porque vai existir, né, o fato aí de temperaturas e talvez essa distribuição da chuva. Exatamente. A gente tem um risco maior aí para ter algumas janelas de veranico, e aí como a atmosfera está mais aquecida, ter extremos de calor, então, momentaneamente, isso deve impactar em algumas áreas, né, o desenvolvimento
das lavouras, mas não é ausência total de chuva. É uma região que é muito chuvosa, então a mancha de anomalia ali acaba se acentuando um pouco mais. Janeiro segue com padrão similar, reduz um pouco a chuva aí entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, desce um pouco mais para o Rio Grande do Sul, anomalia positiva. Então, Rio Grande do Sul, tudo indica que vai ter aí um período chuvoso, período primavera e verão com chuvas acima da média, desde o período de plantio até colheita. Então, o Rio Grande do Sul deve ser um estado que deve enfrentar maiores problemas aí por excesso de umidade. E aí a gente vê janeiro um pouco mais seco entre Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, mas também são áreas que costumam receber um volume bem mais expressivo em janeiro, né? Janeiro é um mês aí, dezembro e janeiro, né, são os meses mais chuvosos no interior do Brasil, então essa anomalia negativa, toda essa área avermelhada, não significa que a gente vai ter um mês aí muito seco, completamente seco, é que a chuva deve ocorrer mais irregular na forma de pancadas. Então essas pancadas em alguns momentos podem vir fortes, mas não garante que vai ter homogeneidade, por isso o indicativo aí para a região, os volumes serão abaixo da média. O Nordeste chama atenção por conta dessa anomalia positiva, possivelmente favorecida aí pelo Atlântico mais aquecido. Sim, deixa eu aproveitar aqui, falando que o mês de janeiro é um mês bom para chuvas ali, para a cultura do café, obviamente iniciando ali no setembro, outubro, para restabelecer o pós-colheita. Veio uma pergunta aqui do Cláudio Honorato de Souza, né? Falando que ele trabalha com a cultura do café na região do leste de Minas, bem na divisa com o Espírito Santo. E aí, o que a gente pode falar para esse período, enfim, pegando um retroativo dentro desse momento aqui, lá no início do ciclo do café, da retomada do café, vamos dizer assim, o que espera-se para essas culturas nessa região? Normalmente, pelo histórico, aí, o café ele produz bem em anos de El Niño nas áreas do Centro-Sul, né? O Arábica da Alta Mogiana, sul de Minas, norte do Paraná, normalmente produz bem em anos de El Niño, porque tem mais umidade, tem combustível aí para desenvolvimento melhor. Normalmente, Espírito Santo, Zona da Mata, né, região mais próxima ali do Espírito Santo, Cerrado e Rondônia, mas as áreas de Conilon acabam sofrendo muito por conta da irregularidade. Normalmente, o Espírito Santo acaba tendo redução de produtividade por conta do calor e baixos volumes de chuva. Então, essa é uma área aí que vai ter uma irregularidade maior, pode ter alguma perda de produtividade, até porque a gente teve uma antecipação da chuva, a gente teve chuvas boas aí entre o final de agosto e início de setembro, e aí despertou a florada em muitas regiões, e aí a gente teve essa janela da segunda quinzena de setembro muito seca e quente, e isso trouxe aí já uma grande preocupação, porque agora, outubro, se esperava uma condição um pouco mais regular, mas ainda está muito espaçada a chuva, então pode implicar em problemas. Faz até, continuando a pergunta dele aqui, ele fala que já teve 2 floradas, né, dentro do mês de setembro, e está totalmente convergente com o que você falou das chuvas que vieram, e ele pergunta aqui se existe, né, ou se já tem conhecimento de algum alerta para as questões desses pegamentos de florada em função dessas chuvas se estabelecerem ou não, no caso aqui daqui para frente, né, de como é que a gente está, mas continue aí, por favor, que a gente vai ter essa ideia. Agora em outubro a gente teve uma chuva boa agora na primeira semana, mas a chuva ainda não se firma. A gente vai ter uma janelinha agora no meio de outubro de tempo mais seco e quente, né? Então ainda vai ser um período bem difícil aí para essa florada do café nas áreas mais ao norte, principalmente Espírito Santo, Zona da Mata, Cerrado, Rondônia, Bahia ainda deve ter um atraso maior no retorno das chuvas, então essas áreas mais ao norte, da metade norte, vão sofrer um pouco mais com essa irregularidade. Agora, o que eu queria chamar a atenção e que eu tinha falado, né, que o Oceano Atlântico mais aquecido, ele deve favorecer em alguns momentos que as frentes frias avancem um pouco mais para norte, chegando até o sul da Bahia. Então, em alguns momentos, a gente vai ter um pouco mais de chuva na faixa leste do sudeste. Agora, em outubro, a gente até tem uma tendência de umidade acima da média. E aqui, em janeiro, olhando, a gente vê ali sinais de anomalias positivas entre Rio de Janeiro, divisa com Minas Gerais. Então, vamos ter, sim, alguns períodos de veranico, irregularidade na distribuição das chuvas, mas essa é uma região que até vai ser um pouco mais favorecida por esses sistemas que vão avançar um pouco mais, chegar até a costa da Bahia por conta desse Oceano Atlântico mais aquecido. Então, as regiões costeiras, em alguns momentos, vão ter aí os efeitos do El Niño minimizados por conta do Atlântico mais aquecido.
Então, o El Niño é um fenômeno que chama muita atenção, mas a gente tem que olhar também para outras forçantes. E aí eu trago aqui também o mês de fevereiro, está um pouco distante, a gente ainda pode ter algumas oscilações nessas previsões mais estendidas, mas o mês de fevereiro está se mostrando um pouco mais úmido na faixa oeste do Brasil, a região sul ali irregular, mas com sinal de anomalias positivas em boa parte do interior da região, faixa oeste do Brasil mais úmida e um pouco mais seco aí, áreas mais ao norte do país, e o sudeste também se mostrando mais seco do que o normal aí para o mês de fevereiro. Pensando nesses formatos do que a gente tem do histórico e do que vem acontecendo a cada ano, a cada mês que a gente vem fazendo as análises, no caso vocês vêm fazendo as análises, vocês já tem uma correlação direta com esse histórico versus o que vem acontecendo a cada mês? Independente se nós estamos falando em El Niño, Laninha, pela média histórica, né, que vocês fazem as análises aí, não sei até quantos anos de antecedência, se isso a gente pode ter alguma ideia do histórico daqueles fechamentos dos meses versus o momento, a previsão atual, por exemplo, fazendo um comparativo com fevereiro, aquele comparativo histórico versus esse atual. Existe essa correlação? Você fala a gente não faz uma correlação para ver se está exatamente igual a outro ano. Nem se segue aquele padrão. A gente costuma fazer essa análise visual mesmo, analisando o padrão e vendo o que está sendo projetado, porque justamente os índices, nas previsões climáticas são utilizados vários índices, né, índices oceânicos, índices, modelos estatísticos, dinâmicos. Então, existem sim os modelos estatísticos que correlacionam com o passado e fazem projeções futuras, mas a gente utiliza também muitos modelos dinâmicos que levam em consideração esses índices. Então, a gente não tem em mãos assim, um estudo que mostra, esse mês de fevereiro tem uma correlação de tanto com o mês de fevereiro de 2016. Isso eu não tenho em mãos. Mas os modelos de projeções climáticas, os modelos estatísticos costumam usar, sim, essas informações de ciclos passados. É muito importante ter essa leitura, ter esse entendimento, porque, né, como tudo que compete à agricultura e o clima faz parte dos fatores que envolvem na produção, é a gente entender que é extremamente dinâmico, né, e que precisa de uma leitura constante, contínua, para a gente poder ser o mais assertivo a cada ciclo. Porque a gente costuma, sim, fazer esse olhar, né, para o passado, ciclos similares, porque para ajudar o produtor justamente, em anos de El Niño normalmente acontece isso. Antecipações. Mas a gente chama a atenção que nunca um ciclo se repetiu exatamente igual, a gente vê sim padrões similares, olhando assim no visual, e também os modelos ajudam a puxar, né, condições similares, mas o padrão nunca se repete exatamente igual. A gente sabe, como eu comentei, os extremos sempre sentem mais, né? O Rio Grande do Sul já é clássico que um El Niño forte, bem estabelecido, vai sentir mais os extremos chuvosos, e áreas mais ao norte acabam enfrentando irregularidades, maior escassez de chuva. Agora, olhando para o Brasil Central, vai depender muito de evento a evento e também aí impacto de outros fatores. Nesse ano que tem um evento bem estabelecido, bem configurado, se assemelha muito com os impactos de 2015, 2016, que foi mais seco também nas áreas mais ao norte do sudeste e do centro-oeste. Perfeito. E agora eu vou passar rapidamente aqui para finalizar já a nossa parte climática, que vou passar pelas temperaturas, né? Nas temperaturas mínimas, a gente ainda tem oscilação de temperatura aí nesse mês de outubro, não tem previsão de frio extremo, frio tardio, porque o El Niño reduz esse risco. Então, pensando, por exemplo, no período de florada do trigo lá no sul do Brasil, o risco é bem menor para geadas fortes, porque a primavera já fica mais aquecida. E olhando para a temperatura máxima, aqui eu tenho as temperaturas máximas absolutas. Esses mapas aqui não são de desvio, né? Na precipitação eu estava usando desvio, mas aqui são temperaturas máximas absolutas. Então, é o valor máximo que a gente espera aí para cada mês. Então, olhando aí até o mês de fevereiro, o que chama mais atenção é que o mês de outubro agora ainda tem sinais de muito calor no interior do Brasil. Essas áreas mais avermelhadas, principalmente no tom mais escuro aí, representam temperaturas na casa dos 40 graus. Então, ainda vamos ter picos de calor agora em outubro. A partir de novembro, dezembro, a gente observa que essas regiões mais avermelhadas diminuem um pouco, mas ainda assim se espera assim, aí uma primavera e um verão com temperaturas acima da média. Algo bem diferente do que a gente viveu nos últimos anos, porque se lembrar do último verão, a gente teve uma condição até mais amena, a gente não teve calor extremo no último verão, que foi impactado por Laninha. A gente tinha mais corredores de umidade, tivemos períodos de invernada em janeiro,
períodos fortes de invernada, né, no Sudeste e Centro-Oeste, e não tivemos tantos picos de calor. Esse ano se espera uma condição, então, diferente do último verão, aí, com bastante calor acima da média. Isso também, né, impacta o agro, impacta o setor elétrico, a gente vai ouvir falar bastante disso nos próximos meses. Perfeito, isso aí faz parte, né, também do agro. Quando a gente olha para o setor de energia, está totalmente ligado ao agro, né? Nós temos boas fontes aí, a cultura da cana-de-açúcar tem produzido, gerado muita energia, ou a cogeração de energia, isso aí faz parte de todo esse processo. E aí agora, né, eu vou convidar aqui o Fagam para poder fazer essa interação conosco, trazendo esse olhar exatamente para as culturas, para as plantas, né, depois de toda essa grande aula, esse grande aprendizado aqui com você, Nadiara, a respeito, né, desses comportamentos. Agora nós vamos olhar lá quais são esses possíveis impactos para as plantas, né, para as plantas cultivadas, principalmente, que aqui é o nosso tema, onde o Fagam, né, é um grande especialista aí na área fisiológica, né, conhece aí do tema, e nos contar um pouco, Fagam, de como que são esses processos de construção das plantas e também, né, como que a gente pode ter esses impactos acontecendo nas lavouras, em cada um dos estágios de desenvolvimento das culturas. Então, fique à vontade aí para trazer as informações para a gente, e a gente vai fazendo esse bate-papo aqui, fazendo algumas perguntas aí ao longo do decorrer da tua apresentação. Então, está com você aí, Fagam. Perfeito. Bom, pessoal, quando nós falamos em plantas, né, nós estamos falando em um organismo que vai ser diretamente impactado por esses dois extremos, né? Locais muito chuvosos, com locais com pouca chuva. Então, o estresse, quando a gente fala em estresse hídrico, na verdade ele acontece tanto por excesso como por falta. Né? Então, quando nós vamos observar os slides, né, que a gente vai apresentar aqui, nós vamos verificar algumas coisas muito importantes dentro desses mecanismos, né? Primeiro, as plantas, pessoal, elas têm prioridades dentro da sua vida fisiológica. Então, a planta, ela constrói um potencial produtivo, e o potencial produtivo, estou dando o exemplo da soja, ela tem um potencial genético de produzir mais de 300 sacas por hectare. Mas por que ela não produz? Porque quando você coloca a semente no solo e ela germina, emerge e começa a se desenvolver, ao longo da sua vida, ela vai perdendo parte desse potencial, e anos mais adequados, com temperaturas mais amenas, com boa luminosidade, boa distribuição de chuva, essas perdas são menores e as produtividades se aproximam mais de 90 a 100 sacos por hectare. Anos ou muito chuvosos ou muito secos, essas perdas são mais intensas e, portanto, o potencial produtivo dessa planta, ela reduz cada vez mais. E no Rio Grande do Sul, nós tivemos o exemplo dos últimos anos de produtividades que variaram de 5, 6 sacas por hectare a no máximo 30, 40 sacas, né? Então, quer dizer, os níveis de perdas foram extremamente altos. E nós podemos dizer, pessoal, que a seca, a deficiência hídrica é o estresse mais impactante em todas as culturas, né? Então, quando nós estamos olhando nesse sentido, a primeira etapa na vida de uma planta, pessoal, quando ela germina e emerge, é a formação de boca. O que é a boca de uma planta? Sistema radicular. Então, nas primeiras semanas, ela investe grande parte da sua energia na formação de raízes. Existe um hormônio que estimula a formação desse sistema radicular, que é boca e, ao mesmo tempo, o alicerce da planta. Então, esse hormônio é chamado de auxina, e hoje nós temos vários mecanismos para estimular a produção desse hormônio. Nós temos produtos à base de hormônios, extratos vegetais, extratos de algas, o uso de biológicos que eles facilitam a produção desse hormônio. E no momento que a planta vai produzindo mais boca, quer dizer, mais raízes, mais alicerce, automaticamente essa planta ela consegue desenvolver maior estrutura de parte aérea. Nós falamos que o alicerce mais profundo ou a maior quantidade de boca consegue sustentar uma maior caixa produtiva. Como eu peguei o exemplo da soja, imagine que na soja a caixa produtiva se refere a números de nós, onde se formarão flores e as futuras vagens e dentro delas os grãos,
mas nós temos também as usinas de produção de energia, que são as folhas. Então, foi muito bem colocado que anos muito chuvosos ou anos muito secos, eles impactam diretamente isso. Primeiro, quanto mais boca essa planta tem, em anos mais secos, maior vai ser a capacidade dessa planta buscar água em regiões em profundidades maiores. Menor vai ser o efeito da deficiência hídrica. Em anos muito chuvosos, o desenvolvimento radicular é menor, porque a planta entende que ela não precisa crescer raiz em demasia. E pela falta de luz, a tendência que anos mais chuvosos sejam anos também com maior quantidade de períodos com alta nebulosidade, você tem a produção excessiva de hormônios que fazem ela alongar. Então, vejam bem, quando essa planta tem um bom desenvolvimento radicular, saiu de um bom desenvolvimento radicular, automaticamente essa planta ela vai produzir uma maior quantidade de um hormônio chamado de citocinina, que é produzida no ápice radicular. E é ele justamente que ajuda a formar essa caixa produtiva que eu falei para vocês. Então, quanto maior caixa produtiva, nós temos maior potencial para a produção de grãos. E quando ela chega no terceiro momento, e aí é um estágio muito sensível para a planta, quando ela chega na fase reprodutiva, a planta ela tem todas as suas atenções voltadas basicamente aos seus futuros filhos, né? Na verdade, serão o quê? As sementes, os grãos, né? E a partir daí, no início desse processo, essas flores serão formadas nos nós. Essas flores, ao serem fecundadas, ele tem um impacto direto de altas temperaturas, excesso ou falta de chuva, nebulosidades muito elevadas, quer dizer, se a planta vai fixar ou não essas flores. E também tem um reflexo do nível de estresse. Quanto maior o nível de estresse, a planta entende que tem uma menor capacidade de manter um número maior de filhos, que nós consideramos como sendo as sementes que ela vai formar. Então, ela tende a ter um maior número, uma maior quantidade de aborto. A partir da fecundação dessas flores, ela começa a formar as vagens e dentro dessas vagens ela começa a encher os grãos. E vejam bem, nós estamos falando de um período que isso acontece entre dezembro a janeiro, dependendo do ciclo dessa soja, mais precoce, mais tardio, onde temperaturas elevadas e falta de água repercute diretamente o funcionamento dessas fábricas, que nós vamos ver posteriormente. E por isso nós vamos ter uma redução na produção de energia e do fluxo dessa energia para esses órgãos, que são os drenos prioritários da planta. Quando ela termina de encher esses drenos, nós chegamos no último momento da vida da planta, que é o momento que a gente fala assim, o produtor costuma muito falar o termo de lourar, a soja está lourando, que ela está senescendo ou as folhas estão amarelando e retranslocando essa energia para o grão. Significa que esse tempo ele tem que acontecer lentamente, ele não pode ser muito rápido, porque caso ele aconteça muito precocemente, muito rapidamente, a planta não tem essa capacidade. Lembrando que o excesso de chuva pode causar anomalias na planta, como rachadura de vagens, abertura de vagens, germinação da semente na própria vagem. Tudo isso causa perdas significativas. Então, não significa que no sul, por ter períodos ou chuva mais abundante, seja ano melhor do que em locais onde você tem uma chuva menos regular, né? Porque você tem a quantidade que vai fazer essa diferença. Então, quando nós olhamos isso, pessoal, basicamente nós precisamos entender o seguinte: quanto maior desenvolvimento radicular a planta tem, é a mesma coisa que nós imaginarmos uma casa com alicerce mais profundo. Quanto mais profundo for esse alicerce, maior vai ser a estrutura que essa casa pode ter. Ou quando nós olhamos para a planta, a raiz, além de ser o alicerce, é a boca dessa planta.
É a mesma coisa que você pegar uma pessoa e colocar de cabeça para baixo, né? Quanto mais bocas estiverem se alimentando, né, bebendo a água e o nutriente que está misturado a ela, maior vai ser a capacidade dela produzir caixa produtiva e manter esses grãos para a produtividade posteriormente. Então, um ponto que nos leva a pensar, digamos assim, né, ter um conceito mais crítico quando nós temos anos muito chuvosos, nós temos redução de crescimento de boca de planta. E isso causa tanto prejuízo quanto anos secos. Se eu tenho um veranico ou uma redução de chuva lá na fase vegetativa dessa planta, que nós vamos ver agora, pequenos déficits hídricos, eles conseguem ser um estimulante de crescimento radicular. Então, se eu tivesse que resumir aqui, pessoal, em um ano, onde você tivesse que escolher uma semana inteira com chuva e solo alagado, ou uma semana inteira sem chuva ou com déficit hídrico mediano, o que causaria maior dano para a planta seria uma semana inteira nublado com chuva. Porque a falta de oxigênio, o excesso de água, causa um problema muito maior para a planta do que uma seca, uma deficiência hídrica leve. Né, Bruno? Fagan, deixa eu aproveitar aqui dessa sua fala, que é bastante importante a gente pensar nesse formato, nesse cenário da construção da planta, principalmente no ponto, a boca de planta é raiz, né? Então tem que se fazer uma boa estrutura, tem que se começar nesse processo e a gente desenvolver tecnologias que a gente consiga auxiliar, principalmente no aumento da taxa de crescimento de raiz. Isso faz parte da nossa jornada, a gente tem trabalhado intensamente nisso, seja com os produtos de bioestimulação, o próprio arranjo nutricional para dar subsídio para a planta produzir as suas raízes. Muito importante esse teu comentário a respeito, né, entre excesso de água, porque a planta ela depende de o solo estar aerado, né, para poder existir crescimento de raiz, depende de oxigênio. Então, a gente precisa trabalhar em tecnologias para crescimento de raiz para depois se construir a parte vegetativa. Então, independente se nós estamos falando na área de nutrição ou da área de bioestimulação, também a utilização de alguns micro-organismos que são promotores de crescimento de raiz também faz parte desse desenvolvimento. E aí, Aleph, comenta um pouco aí para a gente qual que é esse caminho que nós já temos seguido nesse cenário. Joia, Bruno. Bom, eu acho que é relevante demais esse tema, porque quando a gente pensa em formar estrutura de planta, né, a gente tem que pensar desde o início do ciclo de cultivo, porque a tomada de decisão ela é planejada para o plantio, né? E todo o manejo para estruturar a raiz de planta e uma estrutura de planta para suportar um potencial produtivo maior, ele é feito naquele plantio ali, onde a gente planeja toda aquela ação. Então, os produtos biológicos usados de maneira preventiva, eles vão não só estimular uma formação de uma planta mais vigorosa, mais saudável no início do ciclo, né, através de um melhor enraizamento, e aí acho que o Fagan foi muito feliz ali no comentário em suportar isso na formação de um alicerce para a planta, né? Porque quando a gente tem um volume de raiz maior, a gente tem maior exploração do perfil do solo e também água e nutrientes e, consequentemente, uma maior tolerância numa condição de déficit hídrico. Por outro lado, numa condição onde a gente tem o excesso de água, né, Fagan, nós vemos que a planta ela não estimula naturalmente o seu crescimento em profundidade porque tem água na superfície. E aí nós podemos fazer isso através de outras estratégias, mas ainda assim, nesse excesso também a gente precisa, muitas vezes, estimular o desenvolvimento radicular, né? Porque nós podemos passar por um período depois de um atraso no retorno das chuvas. Então, a gente consegue amenizar esse estresse. E dentro das tecnologias de biológicos, nós enquadramos esses produtos que trabalham a estrutura de planta e formação de raiz no segmento dos inoculantes. Esses inoculantes promovem o crescimento radicular, né? Muitos micro-organismos têm uma força enorme de produzir auxina, principalmente, né? Mas, além de formar raiz, em especial naqueles solos mais úmidos, naquelas regiões onde vai chover mais, a gente já olhou aqui para o cenário do sul do Brasil, a gente, além de fazer raiz, tem que fazer raiz saudável.
Então nós temos que proteger raízes. E onde a gente tem solo úmido, nós temos condições propícias para fungos de solo, para doenças que atacam as raízes de plantas, podridões, tombamentos, mas ao mesmo tempo essas condições são também favoráveis para o desenvolvimento dos micro-organismos. Então eu gosto de fazer sempre um comparativo que é assim, ó, o biológico que eu coloco no plantio é diferente de um químico, porque o químico ele dá uma certa proteção, mas quando eu tenho chuva, dilui o efeito de proteção do químico, mais rapidamente esse efeito ele se perde. Por outro lado, quando eu aplico um produto biológico e as condições são favoráveis, o ativo do produto ele se multiplica no ambiente da raiz, né? Favorecendo o crescimento radicular e uma raiz, consequentemente, protegida também do ataque de patógenos que podem ser favorecidos nessa condição. Então, eu vejo de maneira muito relevante a adoção e o planejamento dos produtores nesse momento de plantio por soluções biológicas que estimulam essa base, essa boca, né, da planta de uma maneira mais fortalecida para que a gente possa suportar melhor os estresses, seja pelo excesso ou pela falta de chuvas que a gente vê aí nesse cenário que está por vir. E é dentro dessa perspectiva que nós trabalhamos com o SIM, com o Sistema Integrado de Manejo, né? Porque não existe solução única, a gente precisa preparar a planta nessa primeira etapa, Fagan, para construir a raiz, e aí, por gentileza, dê sequência conosco aí, né? Já avançando para o nosso tema, que agora construir a planta, né? Fazer toda essa edificação para a gente poder depois, lá na frente, colher bons frutos a partir do momento em que a gente cuidou da planta, cuidando com todo o fator clima, estruturando a planta, porque nós não conseguimos mexer no clima, mas nós conseguimos traçar uma estratégia para conviver melhor. Por isso a importância, Nadiara, de fazer esse entendimento desse ciclo, de qual momento vai ter maior índice de temperatura, né, pluviosidade, enfim, para a gente entender o cenário para traçar essa estratégia, que começando, né, como o Fagan já bem posicionou, construindo boca de planta, ou alicerce, né, ou a nossa raiz. Fagan, está com você. Perfeito, perfeito. Esse é um ponto importante, pessoal, porque quando nós olhamos a planta, né, a gente precisa entender algumas coisas também que são fundamentais para quando a gente fala em manejo de plantas. Então, vamos imaginar que a planta está se estabelecendo, cresceu raiz, nas primeiras semanas a grande prioridade dela é crescimento radicular. A partir do momento que ela começou a desenvolver raiz, ela vai ao mesmo tempo desenvolvendo parte aérea. E a planta, pessoal, ela tem uma de água, né? Então, é extremamente importante o porquê. A planta, quando ela é exposta à luz, né? Imagine lá no início do dia, pequenos raios luminosos. Eles incidem nas folhas das plantas, abrem pequenos poros, que nós chamamos de estômatos, e a água que está dentro da folha, ela começa a evaporar. A evaporação dessa água causa o que nós chamamos de resfriamento, né? Tem uma propriedade física importante da água, chamada de calor latente de vaporização, que no momento que a água vai evaporando, ela vai consumindo calor, e isso cria um processo de refrigeração da planta. Então, essa água evapora, cria-se uma sucção. A folha é como se fosse uma criança tomando suco de canudo, né? A folha vai sugando essa água ao longo do dia, junto com a água ela vai transportar nutrientes. Então, veja bem, se eu tenho um sistema radicular mais profundo, mais desenvolvido, esse processo de sucção ele se mantém por um período mais longo a partir do início do dia. E essa fábrica continua trabalhando, resfriando a planta. Então, vamos imaginar aqui, pessoal, que a folha, ao evaporar essa água, né, cria um processo de resfriamento. Esse resfriamento vai causar essa perda, vai causar uma força de sucção que se estende até o xilema, que são as rodovias que levam água e nutriente, até o sistema radicular. Então, esse processo, essa sucção que é criada, vai transportando água na planta. O problema é que quando eu tenho temperaturas muito altas, umidade muito baixa, que a demanda atmosférica é elevada, chega no momento que a planta perde mais do que ela consegue hidraulicamente absorver, seja pela falta de água no solo ou até mesmo pela própria necessidade de ser elevada. O que ela faz? Fecha esses estômatos, a planta começa a superaquecer e nós vamos perceber também
que outra propriedade dessa folha começa a paralisar, que é o processo onde ela está envolvida, digamos assim, numa fábrica de produção de açúcares. Esse aqui é um dado muito interessante, pessoal, que tem a ver muito com o manejo do produtor, né? Aqui se observou, né, em parceria com experimentos feitos com a SNP, que quando você tem um comprimento radicular de 30,5 centímetros, a diferença da temperatura da folha às 9 horas da manhã era de 2,6 graus, comparado com aquela planta onde não foi feito subsolagem no solo e o comprimento da raiz era de 19,5 centímetros. Então, isso significa que quanto mais profundo for o sistema radicular, ela consegue buscar água em maiores profundidades, água mais fria e, consequentemente, consegue manter esse sistema de resfriamento por um período mais longo. Às 15 horas, era um dia mais nublado, né? Então a temperatura estava um pouco mais baixa. Essa diferença foi de 1,2 graus Celsius. Agora você imagine essas fábricas trabalhando com quase 3 graus a menos de temperatura. O que isso vai impactar nesse sistema? Então vamos olhar a folha, além de ser um ambiente onde é uma estrutura, um órgão que permite a refrigeração da planta, também como sendo uma grande indústria, né? Nós olhamos aqui, pessoal, pequenas rodovias em azul, que são vasos de xilema, que quando os estômatos abrem, a água evapora para esse sistema resfriar, cria-se uma sucção, translocando água, nutrientes, distribuindo para esses prédios, que são as fábricas, e esses prédios nada mais são do que as células da folha, e dentro dessas células nós temos usinas fotovoltaicas. E veja bem, olha que interessante, né, o que Nadiara falou inicialmente, né? Quando nós temos falta de luz, imagina que essas usinas fotovoltaicas não vão ter energia do sol para transformar isso a partir do CO2 e a água em açúcar, que é o que essas grandes fábricas produzem. Se eu tenho dias com muita luminosidade, perfeito, eu vou ter fábricas funcionando muito bem. Mas se eu não tenho água, eu tenho um problema, porque a água é necessária para esse processo chamado fotossíntese nessas fábricas funcionarem, e a água também é necessária para manter o resfriamento dessa grande indústria. Quando essa indústria, pessoal, está produzindo esse açúcar, e olha que ponto interessante, esse açúcar é a energia básica desse processo. De todo o açúcar que ela produz, uma parte ela consome e outra parte ela transporta. Nós chamamos o total fotossíntese bruta, menos o que ela consome, que é a respiração. O restante nós chamamos de fotossíntese líquida. O grande problema que nós temos quando esses estômatos, essas válvulas fecham, a planta para de transpirar, o superaquecimento dessas fábricas causa um processo fisiológico que simplificadamente significa como se fosse um computador trabalhando em modo de segurança. Então, a fotossíntese, quer dizer, o funcionamento das fábricas cai 30% a 60%, a energia em excesso começa a causar danos oxidativos, parte dessas fábricas começam a sofrer escaldadura, quando você vê aquelas folhas que vão queimando pelo excesso de energia, e mesmo eu tendo luz, as usinas fotovoltaicas não conseguem funcionar, porque não tem entrada de CO2 e também não tem fluxo de água. Esse processo é chamado de fotorrespiração, e isso nos preocupa muito quando nós temos dias muito quentes, é que essas válvulas, esses estômatos começam a fechar precocemente durante o dia, causando esse funcionamento da folha em modo de segurança mais rapidamente. Nós falamos que essa fábrica, pessoal, é tão importante que se nós pudéssemos imaginar um país como sendo uma planta e cada folha um estado, sendo o momento que esse estado tivesse nessa condição aqui,
que ele não produzisse o tanto que ele necessita para se manter vivo, a planta retira ou, na verdade, ela causa a abscisão dessa folha, a queda dessa folha. Então, a proteção dessas fábricas é fundamental. Por isso, nós gastamos muito dinheiro em fungicida, em inseticida, com produtos com redução de estresses oxidativos, seja o excesso de luminosidade, a falta de água ou a recuperação dessas plantas ao estresse o mais rapidamente possível. E dentro desse aspecto, pessoal, o que seria esse estresse? Já que nós estamos falando em El Niño, locais de excesso de chuva, locais de baixa quantidade de chuva e locais ainda que estão numa zona de transição que nós não sabemos muito bem o que pode acontecer. Então, imagine que a planta produz os hormônios que promovem crescimento, raiz é a auxina, o topo faz a planta crescer para cima, a auxina promove o crescimento apical, além do crescimento radicular, giberelina aumenta a expansão ou alongamento dos entrenós e a citocinina forma folhas da arquitetura de planta. Quando nós temos o estresse, pessoal, infelizmente, os hormônios que promovem crescimento, auxina, citocinina, giberelina, caem e a planta começa a pisar no freio. Ela aumenta hormônios inibidores de crescimento. Eles são importantes, mas quando são produzidos, eles reduzem a atividade fisiológica e pode causar estresses extremamente complexos para a planta. Então vamos pensar novamente, vamos pegar aquela mesma ideia. A folha, uma fábrica, cheia de prédios que são células, cheia de usinas fotovoltaicas. Quando nós temos o estresse por calor, por falta de água, ou qualquer nível de estresse que a planta é submetida, ela produz o que nós chamamos de radicais livres, espécies reativas de oxigênio, de nitrogênio, de enxofre. Quer dizer, isso é o que nós denominamos de lixo tóxico. Isso causa na planta peroxidação lipídica, quer dizer, ela começa a quebrar a estrutura de membrana, ela começa a causar necrose, clorose nas folhas, e a planta, rapidamente, ela começa a ativar seus sistemas de defesa. Então, aconteceu o estresse, a planta ativa o sistema de faxina fisiológica. Então, aqui nós temos aminoácidos, prolina, glicina betaína, aspartato, metionina, glutamato, lisina, próprios extratos vegetais e extratos de algas. O que eles fazem? Eles atuam diretamente eliminando esses radicais livres, mas também eles podem atuar, como é o caso da prolina e glicina betaína, ajudando a manter o balanço osmótico, retendo a água dentro dessa planta. Nós temos também essas faxineiras fisiológicas, são as enzimas, como superóxido dismutase, que usa ferro, algumas níquel, algumas manganese e outras cobre e zinco para atuar nessa desintoxicações de ânion superóxido, esse O2-. E, por fim, uma linha de defesa com outros tipos de faxineiras fisiológicas, peroxidase e catalases, que tem grande influência do magnésio, do zinco. Quer dizer, esses nutrientes ou esses aminoácidos vão ajudar na desintoxicação. Ao mesmo tempo que a planta pisou no freio, aumentou os hormônios inibidores, o estresse vai causar isso para a planta não investir energia ou dinheiro no momento que ela não pode fazer isso. Eu tenho que aumentar novamente os hormônios que promovem crescimento. Então, hoje a gente tem essas aplicações, tecnologias com hormônios sintéticos, aplicações de extratos de algas, vegetais, que induzem a planta a produzir. É como se eu estivesse dando ignição novamente na planta. Ao mesmo tempo que ela precisa de combustível para voltar a funcionar. Magnésio, fósforo, potássio. O magnésio é muito importante para tolerância a excesso de calor. Ele também ajuda no translocação de açúcares junto com o fósforo para o sistema radicular, para essa planta reativar novamente. Então, essa presença de veranicos, ou até mesmo o excesso de chuvas, e depois do excesso de chuva, quando a planta volta a ter dias mais adequados para essas fábricas funcionarem em pleno vapor,
eu preciso rapidamente ativar esse sistema para que ela fique o mínimo de tempo possível parada. Por quê? Se eu tiver um exemplo, né, uma gripe, esperar a recuperação ao natural, eu vou ficar 4, 5 dias com sintomas. Mas se eu tomar um antitérmico, analgésico, provavelmente no segundo, terceiro dia eu já volto a trabalhar, porque os sintomas reduzem, eu já estou apto a voltar a trabalhar. Então, é isso que nós buscamos na planta, né? E é isso que o produtor vai ter que ter muito cuidado, pessoal, para manter esse processo, né? Porque ele precisa acelerar a saída da planta desse nível de estresse, né? E quando nós finalizamos essa etapa, Bruno, né? Aí nós vamos seguir para uma terceira e primordial, né? Mas nessa construção de caixa produtiva e nessa fase vegetativa, nós vamos ter muitos desafios até chegar no florescimento ainda, né? Exatamente, Fagá. Então, aproveitando dessa nova etapa aqui, né, que foi esclarecida, até chegou uma pergunta aqui do Gabriel Teixeira, falando um pouquinho a respeito do uso, né, a Nadiara trouxe muito bem aí para a gente a questão do clima, que a gente pode ter alguns veranicos, a gente vai ter, né, em alguns bolsões aí de falta de chuva, e outros até excesso. Mas olhando aí principalmente no cenário desses veranicos, o uso, né, de substâncias aí de bioestimulação, e aí a gente pensando nos hormônios ou mesmo nos aminoácidos, a pergunta dele vem no tema, né, se trabalhar antecipado ou pós-momento desses estresses nas plantas. Qual seria o melhor cenário para se trabalhar? Sempre o antecipado é o melhor cenário de todos, né? O antecipado, o que eu estou considerando aqui? Pessoal, nós temos que construir raiz. Quanto mais raiz nós conseguimos construir, tanto pensando no excesso como na falta de chuva, eu vou ter uma planta mais resiliente. Perfeito. Se eu tiver produtos à base de substâncias como prolina, glicina, betaína, aumento de potássio na folha, quer dizer, substâncias que auxiliem na manutenção de água ou na tolerância dessa planta à desidratação, eu vou ter plantas que vão ter uma capacidade maior de tolerar esses estresses. Especialmente quando estou falando aqui de excessos de temperatura e falta de água. Lembrando que a folha é uma fábrica que começa a funcionar no início da manhã e para de funcionar no final da tarde, mas com pequenas interrupções nas horas mais quentes do dia. O que nós queremos? Que essa fábrica trabalhe todo esse tempo sem ter essas pequenas interrupções, fechamento do estômago, né? É que nem aquele produtor rural que está lá no campo, começa a trabalhar cedo, quando chega na hora mais quente do dia, ele vai para casa, faz a céstia e depois, lá para umas 3 horas, ele volta para trabalhar novamente até o final da tarde. A planta, numa condição de temperatura muito elevada, ela tem que dar uma reduzida na atividade nessas horas mais quentes. Então, esses produtos antecipados eles vão ser extremamente importantes para induzir esses processos, para passar a informação da planta que ela pode sofrer de estresses, né? Tem muitos produtos, especialmente biológicos, que atuam no desenvolvimento radicular, nas induções de resistência ou até mesmo extratos de algas e aminoácidos. Eles conseguem passar uma certa informação reprogramando a planta para aquilo que ela vai enfrentar. Mas, ao mesmo tempo, pessoal, eu tenho que fazer o pós-estresse também. Eu tenho que prevenir o máximo que eu puder, mas tentar tirar a planta daquele modo de estresse ou daquele modo de segurança o mais rápido possível. Lembrando que hoje nós trabalhamos com plantas que são corredores de alta performance, atletas de alta performance. Né, a vida delas reduziu, nós estamos trabalhando com ciclos mais curtos, exigências maiores, plantas que extraem mais nutrientes do que aquelas variedades antigas que nós trabalhávamos, e, portanto, cada dia faz uma diferença muito grande na vida dessas plantas. Perfeito, Fagam. E aí a gente olhando para o cenário, né, avançando aqui para a terceira etapa, né, nesse processo da construção das plantas,
E aí, como nós devemos, né, fazer as estratégias? Conta aí um pouquinho para a gente dessa etapa e depois a gente fala aqui um pouquinho do que a gente pode auxiliar para mitigar esses efeitos, né? Fica aí à vontade. Perfeito. Esse é um ponto importante, né, pessoal? Porque quando a planta chega na fase reprodutiva, nós estamos num ponto crítico dessa planta. Por quê? Na fase reprodutiva, ela é mais sensível a todos os estresses. Então, o primeiro momento, né, a gente pode ver isso na apresentação, é como se... eu coloquei uma foto aqui para a gente tentar entender, né, uma mulher grávida, né, ou a mulher que teve um filho recentemente. A gente sabe que existe ex-marido, existe ex-esposa, mas não existe ex-filho, né? A planta tem a mesma percepção disso, né? Então, quando ela faz essa percepção, isso é interessante, ela pode ter perdas de produtividade, perdas de flores que vão gerar produtividade de até 75% de uma forma natural. Ela produz muito mais do que ela consegue reter. E ela retém a quantidade de flores em função do seu status fisiológico, especialmente pela quantidade de raízes. Quanto mais raízes vivas essa planta tem, automaticamente mais citocinina, que é o hormônio que dá uma percepção de quanto a quantidade de sistema radicular que ela tem, e, portanto, maior a quantidade de vagens, ou melhor, de flores, e depois de vagens que ela vai conseguir reter. Esse é um momento tão crítico, pessoal, que nós podemos comparar o seguinte, né? Nós temos peguei um exemplo de um trabalho chinês que ele considerou o seguinte: imaginamos aqui que cada molécula dessa em azul, cada círculo desse seja uma molécula, cada casinho uma célula, e aqueles bombeiros e aquelas faxineiras seja o sistema de defesa da planta. Quando uma planta sofre deficiência hídrica em V3, ela leva de 3 a 5 dias para recuperar, em média. Nós estamos falando isso em média. Quando esse estresse acontece em R5, ela demora mais de 10 dias para recuperar e grande parte das células são danificadas ou mortas. Então, nós podemos comparar a uma pessoa idosa e a uma pessoa jovem, quando tem uma gripe. Uma pessoa idosa, uma gripe pode ser letal. Já uma pessoa jovem, isso nada mais é do que um pequeno resfriado que ela vai passar na sua vida e, por isso, ela vai passar mais tranquilamente. Então, toda vez que nós tivermos esses estresses na parte reprodutiva, pessoal, a tendência é que eles sejam mais impactantes para a planta. O que nós temos que fazer? Lembrar que esse é o momento que é importante sempre ter aplicações de micronutrientes para você reduzir esses estresses oxidativos, você trabalhar muito intensamente magnésio, que tem a ver com redução de estresse por calor, potássio, que ajuda tanto manter a água como movimentar o açúcar para os grãos. Então, tudo isso vai ser extremamente importante para a planta superar esses estresses, né? Quando nós olhamos nesse cenário, imaginem vocês, né, o que eu preciso, o ideal, né, a beleza teórica da minha planta, né? O que seria isso? Vamos imaginar que uma planta ideal para superar todos os desafios que vão vir seria uma planta com uma boa boca e alicerce, quer dizer, o sistema radicular bem desenvolvido lá no início, começar a ser construído. Uma planta com uma boa caixa produtiva. Eu, quando estou falando caixa produtiva, pessoal, eu estou falando fábricas, folhas, alimentando as estruturas aonde serão formados as flores. Vamos imaginar os nós aonde vão ser formadas flores. Essas flores vão se transformar em vagens e, basicamente, isso vão ser os futuros filhos, né? Que vão ser ou não preenchidos por energia de acordo com a quantidade de água, quer dizer, condições ideais de água no solo, a planta transpirando, está resfriando. Essa planta também vai estar produzindo açúcar, é quando as fábricas estão em maior atividade de produção. Então, imagine que um dia a menos, um dia nublado, nesse período de enchimento de grãos, ele pode repercutir de 2 a 3 sacas por hectare. É muita coisa. Porque um dia
significa um dia sem produção de energia que é diretamente direcionada para alimentar esses grãos. Então, toda vez que nós estamos falando em minimizar estresse, nós estamos falando em diminuir o tempo que essas fábricas permanecem paradas ou que não têm capacidade de funcionar. Esse momento também ele é muito importante porque toda vez que eu tenho estresses, pessoal, e temperatura alta com uma condição específica, eu vou colocar para vocês aqui. Ó. Vamos imaginar que choveu muito na fase vegetativa, a planta não cresceu raiz. Chega na fase reprodutiva, uma planta que ficou grande porque ela vegetou muito e cresceu em busca de luz. Quando ela chega nessa fase reprodutiva, os dias se tornam mais ensolarados, mais quentes, só que ela não tem raiz para suprir todas essas áreas de perda de água, para resfriamento. E aí ela começa a ter aborto de flores, de vagens e de grãos intensamente. Então, mesmo eu tendo no Rio Grande do Sul uma safra chuvosa, isso não significa que no Rio Grande do Sul eu vou ter uma produtividade tão boa, porque o excesso pode ser um problema também para essa futura safra. Mesmo assim, se nós pegarmos a região do Cerrado, aqui vamos pegar o exemplo de Minas Gerais, se nós tivermos 20% a menos de chuva que nós tivemos na última safra, nós vamos produzir mais, porque na última safra teve muita chuva. Então, tudo vai depender da distribuição, né? Se essa distribuição ficar uma distribuição boa ao longo do tempo, reduzir um pouco, isso não seria para nós tão ruim, né? Mas vai depender se 200 milímetros forem em 1, 2 horas e depois você vai ter 15, 20 dias sem chuva, né? Isso é um ponto extremamente relevante. Excelente, Fagam. Então, esse aí é um tema extremamente importante, totalmente convergente com o que nós tratamos sobre a questão de clima, né? Então, esse é um tema que a gente tem que olhar com muita atenção, com muito cuidado, porque as plantas elas estão a todo momento, né, nas suas colocadas ou semeadas, ou as plantas, né, as plantas perenes, que aí tem que ter um grau de atenção ainda maior, né, em função de que não se muda os plantios tão facilmente, e a gente precisa cuidar ao longo do tempo. Então, é por isso que a gente lança algumas tecnologias para... Bruno, Oi. Só um minutinho. Só fazer mais uma consideração importante. Perfeito. Nós montamos, junto com o professor Durval, na Exalc, alguns modelos de perdas de produção em função de deficiência hídrica, né? Então, se estimou desde 5 a 15 dias sem chuva na fase vegetativa no enchimento de grãos. Então, na fase vegetativa, 15 dias sem chuva, 15 dias de veranico, repercute aproximadamente em 20% de perda de produção, né? Porque ela reduz a formação de caixa produtiva, embora ela tenha um up no crescimento radicular. Agora, 15 dias de seca na fase reprodutiva equivale a perdas acima de 40% de produção. Então, veja bem como, né, que esses fatores interferem, né, como a deficiência hídrica ela causa impactos tão grandes, né, na produtividade, principalmente quando ela está definindo produção. Que é tudo que ela construiu, ela vai transformar todo aquele potencial em produção de grãos, né? Então, a gente precisa olhar com mais cuidado para essa questão. Excelente. E é nesse cenário, Fagam, que a gente vem trabalhando, né, estratégias, tecnologias, para a gente poder mitigar esses efeitos climáticos. Enfim, a planta, nós conhecemos aí, né, dentro de todo o processo de produção, várias tecnologias, né, e aqui trouxe no modelo meio cômico, a mãe falando para o filho ali usar o chapéu, né, porque em função de temperaturas elevadas, e a gente sabe que existe, né, o chapéu já foi uma boa tecnologia para se cobrir o sol. E aí o filho volta ali, né, com a cabeça toda pipocada, enfim. E a mãe falou, te falei para usar, além do chapéu, outras tecnologias. E é dentro desse cenário que a gente tem que trabalhar, né? Já é conhecido aí que dentro da fase fenológica das culturas, o momento de maior
prejuízo para a planta está dentro da fase fenológica, né, do vegetativo. Porém, o maior dano econômico, como você trouxe claramente, está dentro da fase reprodutiva, quando a gente passa por esses momentos de estresse, né, seja o estresse hídrico, estresse térmico, e isso está totalmente convergente com a nossa conversa aqui de hoje, com esse bate-papo aqui, diga-se de passagem, muito rico, com bastante informação para todos que estão nos acompanhando, porque o fator clima nós não mudamos, mas a gente precisa olhar para ele, né, Nadiara, com bastante cuidado, com bastante atenção, para poder traçar a estratégia. Por isso, entender o cenário histórico do que aconteceu e entender, né, olhar para essas projeções do futuro para colocar as melhores tecnologias. O mesmo a gente definir qual a cultura, qual o cultivar, né, qual a estratégia, qual a sucessão de culturas que eu vou trabalhar naquela determinada região. Isso é fundamental a partir da análise dos cenários que acontecem ao longo dos anos. Então, como uma das estratégias, né, das tecnologias, a gente traz aqui o Sprinter para poder estar envolvido dentro desse cenário de produção agora para essa safra. Trabalhamos com inúmeras tecnologias, mas pensamos essa aqui. E aí, Aleph, comenta aí um pouquinho para a gente como que o Sprinter pode nos ajudar dentro aqui desse cenário para essa safra 23, 24, com todo esse desenho aí que está aparecendo para a gente. Joia. Pessoal, acho que depois dessa grande aula que a gente teve aí do Fagan, não fica difícil entender o quanto a gente precisa estruturar a planta, a começar por raiz, né? Então, ali a gente vê a imagem do César Cielo. Ele não é medalhista de ouro nos 50, 100 metros à toa, né? Uma das coisas mais importantes para ele atingir o seu objetivo é a arrancada da plataforma. E na nossa agricultura não é diferente. Então, nós temos que fazer plantas mais vigorosas desde o início do ciclo de cultivo, e a gente consegue fazer isso de uma maneira mais efetiva se eu consigo estimular uma boa estruturação de raiz de planta. Então, a força do arranque, ela resulta na melhor performance de um nadador como César Cielo, mas também na agricultura, para a gente realmente conseguir expressar um maior potencial produtivo no início do ciclo de desenvolvimento daquela cultura, mas também depois contando com todo aquele manejo que a gente precisa fazer do controle de pragas, de doenças, né? Dependendo da região em que a gente se encontra, contar com aquela boa distribuição de chuvas, e aí a gente vai ter que contornar obstáculos, né? Mas dentro da estruturação e formação de raízes de plantas, nós temos o lançamento da Bionat, que é o Sprinter. É um produto à base de uma bactéria, exclusiva da Bionat hoje no mercado brasileiro. A Pantheia aglomeras é uma bactéria que se multiplica e coloniza muito rapidamente o sistema radicular das plantas, de modo que estimula esse desenvolvimento radicular, e isso acaba se refletindo também na maior biomassa de parte aérea, e aí o que a gente visualiza no campo é realmente uma arrancada no estágio inicial da cultura, de modo que a gente enxerga maior biomassa tanto de raiz quanto de parte aérea. Enxergar isso no campo com a aplicação de um produto como esse é sinal de que nós conseguimos o objetivo de aumentar o potencial produtivo e, é claro, lá na frente, contribuir, né, para que o Brasil continue sendo recordistas em colheitas aí, de grãos e em fornecimento de alimento a nível mundial. Mas nós temos outras tecnologias, né, Bruno, que a gente pode trabalhar nesse sentido de mitigar esses estresses que a gente tem. E aí eu passo a palavra para você. Perfeito, Aleph. E lembrando que o Brasil é responsável por alimentar 14% da população mundial, né? Então, nossa tarefa, a nossa jornada aqui, ela é de grande responsabilidade, e por isso que a gente vem trazendo novas tecnologias. Isso aí faz parte do nosso DNA, com a Tessera Group, Bionat, Kimberlite, Loider. Intensamente, né, o trabalho é muito intenso para desenvolver, para novas tecnologias, e aí a gente está trazendo agora para o mercado o Exion Ativa, né, que é um produto aí com cálcio de base orgânica, de rápida disponibilidade para as plantas. E por que trazer um produto nessa linha, um promotor de crescimento de raiz? Porque tem total convergência com toda a fase fenológica que o Fagan trouxe aqui para a gente, desse início de ciclo, de formar raiz, de melhorar, né, todo o ambiente, a região de rizosfera, melhorando a qualidade de pH onde o produto é aplicado, melhora a qualidade, né, da microbiota de solo. Então, essa convergência de boas estratégias para poder posicionar produto, isso faz com que a gente tenha melhores níveis de resultado. Colocando cálcio, né, localizado no sistema radicular. Cálcio é um grande sinalizador para a planta, para produzir, para transporte de auxina, que é um hormônio
né, endógeno, a planta já produz seu hormônio, mas mediado, né, por cálcio para sinalizar para que ele se movimente da parte aérea para a raiz. Então, essas são estratégias que a gente vai adotando para poder alcançar melhores níveis produtivos, aumentar o teto de produtividade, que é o desafio, né? O Fagan trouxe aí a informação no início da conversa, temos um potencial para 300 sacas por hectare de soja, e nós estamos aí na média, né, brasileira, vamos pegar um ano pelo outro, chegando na casa de 58, 59 sacas por hectare, ou seja, estamos produzindo 5 vezes menos do que aquilo que tem potencial genético. E isso vale para outras culturas, como o milho, né, enfim, os grãos, frutas, em geral. Então, a gente precisa trabalhar cada vez mais e estamos trazendo a tecnologia do Ativa com esse cenário, né, para tornar um ambiente ali radicular no início do ciclo mais favorável ao desenvolvimento da planta e também daquela microbiota que está sendo colocada em conjunto. E, paralelo a isso, né, também apresentamos a tecnologia do Redox, e o nome vem Redox, de redução das espécies oxidativas, né, de oxigênio. Então, são algumas substâncias que a planta vai produzindo, principalmente sob o estresse climático. E aí faz total sentido a nossa conversa aqui hoje, Nadiara. Nós estamos falando em altas temperaturas, né? Então, o produto, o Redox, consegue reduzir ou mitigar esses efeitos fisiológicos da planta por excessos de temperatura. Então, nesse cenário, a gente traz essas tecnologias que a gente está trazendo aí para os agricultores colocarem a campo, entenderem todo esse trabalho que a gente fez, todo o desenvolvimento que a gente faz ao longo dos anos, né? Nós já estamos no mercado aí há 34 anos, a gente desenvolve, produz e comercializa produtos, mas sempre com um olhar para a ciência, né? A ciência que tem guiado os nossos trabalhos a cada dia, para a gente olhar o que a academia gera de conhecimento, o que a gente gera de conhecimento, e nós podemos transformar em produtos para solucionar alguma dor do agricultor. É um desafio, né? O agricultor, né, alguns já me ouviram falar por aí, que o agricultor tem mais coragem do que juízo, né? Todo ano ele semeia, ele enterra o dinheiro na expectativa de colher mais dinheiro, e nós, como fornecedores, o nosso trabalho é produzir conhecimento, transformar em produto e auxiliá-lo em aumentar os níveis de produtividade. Então, esse é o desafio, esse é o, né, o que a gente tem feito. E aí, Nadiara, eu te convido a fazer, né, as suas considerações a respeito aí de todo esse tema, independente se nós estamos falando do clima, se nós estamos falando do efeito fisiológico nas plantas. Então, fique à vontade para as suas considerações. Bom, eu acho que você destacou muito bem aí que o clima, infelizmente, a gente não consegue ter controle, e é um dos fatores aí mais importantes que impacta, né, o agro, impacta muito o desenvolvimento das plantas e uma boa produtividade. Então, a gente não consegue controlar o clima, mas a gente consegue prever, fazer um acompanhamento, trazer aí as informações mais detalhadas. É importante ter esse acompanhamento para a tomada de decisão, e com auxílio de tecnologias dá para produzir bem ainda, porque o Brasil tem as melhores condições ainda a nível mundial. Se comparar com outros países, o Brasil tem boas condições para a produção, independente das condições climáticas. Então, é importante ter monitoramento, e com auxílio de boas tecnologias, com certeza dá para produzir bem. Então, agradeço muito a oportunidade, ao convite, e desejo aí a todos uma ótima safra. Excelente. Esse é o desafio. E aí, Fagan, fique à vontade aí para suas considerações. Bom, nós vamos passar por um ano, né? Todos os anos, na verdade, são anos desafiadores, né? Acho que a Nadiara falou que clima, infelizmente, nós não podemos modificá-lo, né? A não ser que a gente trabalhe numa câmara de crescimento, mas não é o nosso caso, nós trabalhamos em cultivos extensivos. Então, o que nós podemos fazer? É fazer o melhor dentro daquilo que nós temos possibilidade. Eu entendo que conhecimento é o insumo mais importante da agricultura. O conhecimento que está na parte de clima, na parte de agrometeorologia, que foi muito bem colocado aqui para a Nadiara, para nós, a parte de tecnologias que as empresas, né, como a ESERI colocou aqui, para tentar maximizar ou reduzir ou mitigar parte desses estresses, e o conhecer a planta, né? Você precisa entender com o que você está trabalhando, né? E o entender com o que, quando ela precisa, quais os momentos mais críticos, quando eu tenho que definir alguns manejos que são imprescindíveis, e isso é fundamental. Então, eu acho que está nisso, né? A observação, o capricho, desenvolver o melhor que nós pudermos dentro desse cenário, né? Todo ano é assim, né? Para alguns vai ser ruim, para outros vai ser melhor,
mas se nós olharmos em todo o Brasil, sempre vai ter extremos, né? E também desejo a todos, né, uma ótima safra, que nós conseguimos fazer o nosso melhor, né? E principalmente, né, quando eu estou olhando para o Rio Grande do Sul, né, meu estado, né, que eu nasci, me criei, né, tenho uma conterrânea aí também, conheci hoje, né, que já fazem 3 anos que vive numa condição muito, muito ruim, né? Tomara que esse ano a chuva também não seja tão excessiva como está sendo, né? Que pelo menos consiga, né, recuperar parte desses prejuízos que vêm ao longo dos anos. E para todo o Brasil, né? Embora os outros estados foram bens nos últimos anos, mas nós desejamos que o nosso Brasil cada vez se destaque mais, né, para esse mundão afora. Excelente, Fagano. Então, dentro desse cenário, né, a gente vê aí o Brasil, né, a dimensão do nosso país, a quantidade de culturas, variedades de culturas que nós trabalhamos, e é por isso que a gente convida a todos a utilizarem os produtos, fazerem as áreas demonstrativas, conhecer dentro de cada uma das realidades, principalmente aí dentro dos produtos, né, que nós trouxemos aqui agora, que podem auxiliar o agricultor dentro desse cenário, desse desafio, né, seja do clima, seja das culturas, sejam dos cultivares, do momento, e todo o trabalho que a gente faz, ele começa, né, a gente faz um screening de produtos dentro de casa, a gente testa validações de performance de produto, validação agronômica, a gente testa em leguminosas, em gramíneas, o produto está ok, ele vai para campo, então a gente começa todo o trabalho de conhecimento dentro de casa e depois a gente leva esse trabalho para o campo, junto com muitos pesquisadores que fazem parte do Vanguard Team, né? Esse grupo de vanguarda de conhecimento nos auxiliam no desenvolvimento de produtos, nas validações agronômicas, nas validações dos sistemas integrados de manejo. Então, para a gente é muito importante levar para o agricultor com segurança sobre aquele produto que a gente desenvolveu e que a gente colocou no campo. Então, existe um mix entre as tecnologias e existe também um entendimento que a pesquisa faça a reflexão do que acontece no campo e o campo reflita o que acontece na pesquisa, que se torna complementar e com segurança para apresentar para o agricultor. Então, fica aqui para todos, né, que estão nos acompanhando nesse momento, façam as instalações das áreas demonstrativas para os agricultores, lá, né, utilizando o Sprinter, utilizando o Exion Ativa, utilizando o KBT Redox, tecnologias que nós estamos trazendo para o mercado, e são tecnologias que vão auxiliar o agricultor a trabalhar cada vez melhor, e a gente almejando trazer novos patamares, né, aumentar esses patamares produtivos, então fazendo essa integração, né, no nosso SIM, no nosso Sistema Integrado de Manejo, entre as 3 unidades de negócio, com múltiplos segmentos, para nos dar esse suporte, esse subsídio. Então, pessoal, agradecemos todos aqui, né, que estão presentes conosco. Nadiara, muito obrigado por estar conosco aqui fazendo esse bate-papo. Fagam, muito obrigado, assim como o Aleph. Eu também, né, o Bruno Neves, faço esse agradecimento aqui a todos vocês que nos acompanharam até esse momento. Pessoal, boa safra para todos nós e que todos nós tenhamos aí muito sucesso na nossa jornada.